Olá pessoal, aqui é o Carlos, responsável pela disciplina de Físico-Química 2. Bom, na live que nós fizemos na sexta-feira passada, ficou combinado da gente mostrar aqui alguns exercícios que, de certa forma, poderão auxiliá-los na resolução das atividades da disciplina, tá? Bom, então nós vamos começar relembrando 3 exercícios que a gente falou na oportunidade. Bom, o primeiro foi esse aqui, onde nós temos que a pressão de vapor do 2-propanol é 50 kPa, a 338,8 Kelvin, mas cai a 49,62 quando se dissolve em 250 gramas de 2-propanol, 8,69 gramas de um composto não volátil. Aí ele pede para calcular a massa molar do composto. Então, pessoal, aqui é um exercício em que nós podemos observar que tem um abaixamento de pressão de vapor quando a gente adiciona um soluto não volátil, porém esse soluto nós não conhecemos, né? Então, esse aqui é um caso específico, se a gente pudesse ilustrar, onde nós teríamos aqui um solvente, tá? E a esse solvente é adicionado aqui um determinado material não volátil. Vimos na aula que quando a gente adiciona um soluto não volátil em um solvente, muda-se as suas propriedades. Então, se a gente está variando aqui a pressão de vapor, esse soluto ele vai agir de maneira que a pressão de vapor do solvente fique menor, né? Então, o soluto vai dificultar a passagem do líquido para o vapor, tá? Então, ele quer aqui que a gente calcule a massa molar desse composto desconhecido. O primeiro passo é extrairmos os dados dessa questão. Então, vamos aqui extrair os dados dessa questão. Nós temos que a pressão de vapor do solvente puro, onde eu estou chamando aqui de A, é 50 kPa. A pressão de vapor do solvente em solução é 49,62 kPa quando adicionado o solvente. Ele deu a massa de solvente onde foi dissolvido ou foi adicionado 8,52 gramas de um determinado soluto. Então, esses são os dados. Ele quer massa molar, então nós dispomos desta equação aqui para calcular a massa molar, ou seja, a massa molar do soluto, que eu estou chamando aqui de B, é a massa sobre o número de mols, né? Então, o número de mols é massa sobre massa molar. Se a gente quer a massa molar, a gente coloca para esse lado aqui e divide pelo número de mols, tá? No entanto, nós não temos o número de mols de B. Ele não deu... Ele deu a massa, mas nós não sabemos o número de mols justamente porque nós não temos a massa molar. Então, é justamente o que a gente quer. Mas, se a gente está trabalhando com uma mistura, nós conhecemos essa equação onde nós relacionamos a fração molar de um determinado composto como sendo o número de mols desse composto dividido pelo número de mols total, tá? Então, o 2-propanol, nós temos condições de calcular a sua massa molar, tá? Então, nós temos condições de achar aqui em A. Porém, nós não sabemos quem que é em B. É justamente o que a gente quer, tá? Mas veja, eu posso isolar esse B e trabalhar em função apenas do 2-propanol. Para isso, nós precisamos encontrar alguma relação para poder utilizar essa equação, né? Então, nós vimos durante a aula que a lei de Raoult ela relaciona a fração molar de um composto, ou de um solvente I, e a sua pressão de vapor pura, do solvente puro, e a pressão de vapor desse solvente, tá?
Ou seja, podemos calcular, em outras palavras, a pressão de vapor de um determinado componente em função da sua fração molar e a sua pressão de vapor puro. Então, veja só, se nós olharmos aqui para os dados, nós temos a pressão de vapor do 2-propanol puro e a pressão de vapor do 2-propanol em solução. Tá? Então, se a gente isola aqui, nós podemos achar a fração molar de ar. Então, colocando em termos aqui do nosso componente A, podemos isolar a fração molar do nosso solvente em função da pressão de vapor em solução e a pressão de vapor do solvente puro. Aqui agora basta nós encontrarmos, utilizarmos essa equação com os dados que nós temos, certo? Então nós vamos chegar aqui ao valor de A. E aí veja só, se eu pego essa equação e deixo NB em função apenas de 2-propanol, podemos utilizar esse XA que a gente encontra aqui e assim achar o número de mols do nosso soluto, tá? Então, quem que é aqui o nosso XA? Nosso XA, eu vou colocar bem aqui, nosso XA é igual a 49,62 kPa dividido para 50 kPa. Isso aqui vai dar um valor de 0,9924, tá? Adimensional, porque nós temos aqui o cancelamento das unidades. E aí, basta utilizarmos aqui o XA. E o Na, veja só, eu tenho a massa do 2-propanol, que é 250 gramas, e eu tenho condições de calcular a massa molar do 2-propanol encontrado na tabela. Esse valor é de 60,096 gramas por mol. Um grama vai embora, então nós vamos ter aqui que o Na é igual a o número de mol de água, vai dar mais ou menos aqui 4,16 mol, certo? Então agora eu tenho o Na e tenho o XA. Vamos usar esses valores aqui dessa maneira, 4,16 mol, 1 sobre 0,994 menos 1. Fazendo esse cálculo, nós encontramos aqui um valor de 3,12 vezes 10 a menos 2 mol para o 2-propanol, que a gente está chamando aqui de A, tá? Agora veja, 3,12 vezes 10 a menos 2 mol de B, tá? Mol de B, que é o que a gente quer aqui, NB. Agora, basta nós utilizarmos a equação massa sobre o número de mols, isso aqui vai dar grama por mol, portanto, 273 gramas por mol do nosso composto desconhecido, tá? Mol de B. Então, bem tranquilamente.